Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, por favor. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, Novo Testamento, por favor. Se não, acompanha no telão aqui a nossa galera do Bola TV que nos ajuda aí, e também do Data. Diz assim a palavra do Senhor: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, nós oramos aqui, para que a Tua presença seja conosco. Nos abra o entendimento e o coração, meu Pai, para receber a palavra que vem do alto. Limpa, Pai, este ambiente, limpa a nossa vida, Pai, de tudo aquilo que é impedimento, de tudo aquilo que é uma distração. Não permita, Pai, nenhum roubo do inimigo, nenhuma transgressão do inimigo, nem mesmo da nossa natureza. Que possamos agora, Senhor, nos submeter à Tua presença, Espírito Santo, a Tua palavra venha, que traga alimento, direção, força, que traga confronto, mudança, que possa gerar transformação e salvação, e nos leve ao ambiente onde o Senhor preparou, Pai, a promoção de cada um aqui. Eu quero Te agradecer e entregar minha vida como um instrumento e um servo. Eu preciso de Ti, perdoa-me, até justifica-me e usa, Senhor. Assim queremos entregar nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Você diga amém. Aqui o escritor de Hebreus fala para mantermos os nossos olhos em Jesus. E de que maneira? Através das suas palavras, das suas atitudes e da maneira como Jesus viveu. Todos os heróis da fé que são listados aqui tiveram a luz do Espírito Santo que os guiou e que os encorajou. Para você chegar até aqui hoje, com certeza os últimos meses foram meses diferentes da nossa história. Nunca a humanidade pensaria em viver coisas que está vivendo, a transformação que estamos passando. E o que nos faz continuar é a maneira como nós encaramos os desafios e a nossa realidade. Ao olharmos para Jesus, nós vamos aprender que sempre é melhor continuar, porque só há um sentido que é para frente, e só há um alvo que é para o alto. E nós precisamos a cada dia nos livrar do peso inútil, dos acessórios que o nosso inimigo e o mundo querem nos colocar sobre a nossa alma, as angústias, as ansiedades. E eu tenho que me livrar disso para correr e não desistir. Os nossos olhos permanecendo em Jesus alimentarão a nossa alma de esperança e uma nova disposição para encarar a vida. Você corre conforme enxerga, você enxerga conforme você pensa, e você pensa conforme alimenta o seu espírito. Por isso é importante a palavra de Deus. Para você consertar o teu passado, primeiro você precisa garantir o futuro. E como isso acontece? Quando eu coloco a minha vida em Jesus, eu me permito olhar para o meu passado apenas como aluno. Quando eu sei que meu futuro pertence a Ele, que Ele sabe que eu preciso, quando eu confio meus caminhos em Suas mãos, quando eu coloco meu coração na presença dEle, estou alinhando o meu futuro. E quando eu construo uma vida alicerçada na rocha que é Jesus, eu posso lembrar de onde eu saí e como eu saí. Nós vemos isso em diversos momentos, mas homens que foram aprovados por Deus tiveram crises, e ao olhar para trás e não manterem os seus olhos abertos da maneira correta, falharam. Lá em Gênesis capítulo 9, se você quiser abrir, eu quero falar de uma parte da vida de Noé, um homem justo e bom que andava com Deus, e de toda uma geração má e corrupta. Noé foi o único encontrado por Deus, de uma maneira em que o Senhor decidiu, através dele, salvar ele e a sua família do dilúvio. Quando o Senhor viu que a terra e o pensamento do homem era constantemente mal, Ele se arrependeu de ter feito o homem, diz a palavra, e Ele terminou com tudo através do dilúvio. Você pode estudar depois. Gênesis capítulo 9, verso 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Verso 19, são eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os próprios ombros de ambos,
e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Essa atitude de Noé, a maneira como ele fica indignado, sabendo que seu filho mais moço, Cã, havia descoberto a sua nudez, mostra um princípio que foi ferido, a desonra desse filho. Mas aqui eu quero colocar o foco, o porquê Noé, após o dilúvio, plantou essa vinha, bebeu e se embriagou. Era o recomeço de tudo. Deus tinha acabado de colocar o arco sobre as nuvens como uma aliança, para que toda vez que chovesse, ele se lembraria da aliança que havia feito dele para conosco, e jamais acabaria a terra novamente através das águas. O Senhor se agradou da oferta de Noé. Noé, quando saiu da arca, ele levantou o altar do Senhor, e aquele cheiro agradável mudou o coração de Deus e abençoou a terra. O que estava no coração desse homem para se embriagar dentro da sua tenda e ficar nu? De alguma maneira Noé olhou para trás, para aquela geração má e corrupta com que ele vivia, mas ele era um pregador da justiça. Ele pregou arrependimento e ninguém se arrependeu, somente ele e a sua família que entraram na arca se salvaram. O que faz um homem em determinado momento olhar para trás? Algum impulso, ele deve ter buscado algum refúgio no vinho. E antes do dilúvio ele era a única pessoa em toda a terra que seria chamada justo, mas ele termina os seus dias bêbado e nu. 2 de seus filhos tiveram vergonha de olhar para ele, ao passo que os filhos entraram de costas na tenda, não olhando e cobrindo a nudez do seu pai. Temos o exemplo também de uma mulher, do sobrinho de Abraão, Ló, que ela desobedeceu os anjos, quando o Senhor determinou firmemente destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede por aquela terra, porque o seu sobrinho estava lá. Era o lugar que ele tinha escolhido, as campinas de Sodoma, para levar o seu rebanho, e cresceu e prosperou. E pelo apelo de Abraão, Deus manda os anjos visitarem a Ló e sua família, e fala: saem, porque amanhã vai chover, enxofre e fogo vai descer e vai destruir essa terra, mas não olhem para trás. E essa mulher olhou para trás e viu a destruição de Sodoma, e foi transformada numa estátua de sal. Você pode estudar isso em Gênesis. Vemos também algo em comum, queridos, de pessoas que olham para trás, mas não cobiçando as coisas que ficam para trás, mas de olhos abertos, apenas aprendendo como discípulos pelas suas dificuldades, mas nunca deixando de olhar para frente, para o futuro, com os olhos bem abertos. Eu vejo pessoas que olham para trás, para suas tragédias, e continuam a contabilizar tempo, questões, que não podem fazer mais nada a não ser reter a pessoa no mesmo lugar, e que ela não avança, ela não prospera. Quando nós olhamos sobreviventes de grandes tragédias, como o Holocausto, por exemplo, os judeus sabiam que se olhassem para trás, também seriam reduzidos a uma estátua de sal de lágrimas. Quando você estuda sobre a bomba nuclear que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, o que aconteceu com aquela nação? O que eles fizeram daquela tragédia? Eles ficaram parados chorando ali, ou eles se levantaram e lutaram para fazer uma das maiores nações que é conhecida hoje como o Japão? São exemplos de pessoas que tiveram que sobreviver a tragédias, mas só sobreviveram porque eles decidiram olhar firmemente para frente, os olhos abertos para o futuro. Como o escritor de Romanos fala: olhemos para Jesus, o autor e consumador da fé. Eles poderiam ter sido paralisados pelo sofrimento.
Eu poderia ter sido paralisado por sofrimentos da minha vida difícil, de abusos emocionais que eu passei na minha infância, de família disfuncional. Claro que eu ainda trato coisas que têm que ser dissolvidas pelo reflexo, pelas sombras e pelos padrões que a gente carrega da cosmovisão dos nossos pais. E algo muito sério: se eu decido só olhar para aquele negócio, porque um dia quebrou a guitarra, peraí, quebrou a guitarra, dá para consertar? Eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou seguir para frente, eu vou buscar coisas novas, que eu posso ter uma guitarra nova. Quem está comigo, diga amém. Aprender a olhar para frente. Salmo 119, verso 59, se quiser colocar na tela, tem que ser rápido aí. Salmo 119, verso 59. Olha aí, my boy, my girl, está indo bem. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Ou seja, eu olho para o meu passado, é inevitável que eu olhe, mas eu tenho que considerar a palavra de Deus, os testemunhos da grandeza do Senhor, amém? No início de tudo que aconteceu, essa grande tragédia, daquela loucura da pandemia, distanciamento, eu andava pela Assis Brasil, eu chorei. Um dia eu tive que mandar um material, não sei para quem, fui mandar alguns livros que eu tinha vendido ou tinha abençoado, e fui até o Correios, ali perto da igreja do Cristo Redentor. Peguei a moto, fui, e quando eu vi toda a Assis Brasil, era uma terça, quarta-feira, tudo fechado, eu comecei a chorar. Eu chorei. Falei: Deus, tem misericórdia dessas empresas, desses empresários, desses funcionários, tem misericórdia dessa cidade, Senhor. Vi uma tristeza tão profunda. E como todo mundo aqui entrou num momento difícil, eu também passei por isso, mas eu fui projetado pelo Espírito Santo para considerar os testemunhos do Senhor na sua palavra. Como Deus cuidou do seu povo, como Ele cuida do seu povo, da sua igreja de Israel, Ele cuida da gente. E ninguém pegou Deus de surpresa, porque Deus tem propósitos. Muitos saíram mais fortes do que entraram, outras pessoas se redescobriram, se reinventaram, porque decidiram olhar para um futuro. Quem está comigo pode até aplaudir o Senhor. Há um despertar na sua visão hoje. Em vez de reclamar a Deus por Ele não ter suprido as minhas promessas, cumprido as minhas promessas, vencedores vencem dores. Vença a sua dor como? Lidando com essa dor. Como diz pastor Digão de Florianópolis, uma hora a dor vira cura. Eu estou aqui com uma S4, L4, S4, S5, L1, uma coisa assim, uma protusão. Estou aprendendo. Sabe como estou curando isso? Fazendo ginástica em cima desse ponto que eu estou vulnerável. Elevação pélvica, prancha de tudo, prancha eu faço de tudo quanto é lado, 1 minuto. O Wagner quase me mata. Aí tem o Thiago Alfama, meu fisioterapeuta também. É ali que você tem que trabalhar. O que eu preciso fazer? Você tem que trabalhar, você não tem que ter medo de pegar uma caneta, não tem que ter medo de agachar e levantar. Quantas vezes eu tirei tanto sarro do meu sogro, coitado, que ele na meia assim que já vem, eu fiquei igual a ele de 6 meses aí. Tem que vencer a tua dor, porque entendendo que é só com o primeiro passo que você começa uma mudança. Não é sentado filosofando ou buscando coisas, alimentos mesclados aqui na internet, muito perigoso. Primeiro nós construímos o futuro. De que maneira? Com arrependimento e frutos. Eu me arrependo, cara, não quero mais ser isso, mas eu começo a mudar imediatamente. Você constrói primeiro o seu futuro com arrependimento e frutos de arrependimento, e depois você vai honrar o teu passado. De que maneira você honra o teu passado? Gratidão pelas experiências e pelo crescimento dessas experiências. Gratidão. Não cadeira de justiça, eu estou assim por causa do meu ex-namorado, do meu ex-sogro, da minha ex-cunhada. Não, estou assim porque eu preciso passar por isso para me tornar uma pessoa melhor. E reconheço os meus erros, e desses erros eu faço uma bela apostila para ajudar os outros. Aqueles que têm humildade para querer aprender, né? A soberania de Deus, querido, é o que coroa o início de uma nova era, de uma nova estação. Sobre a tua vida já não é mais como era antes, há uma nova estação, e eu declaro isso como servo do Senhor, com o temor e a responsabilidade de levar essa palavra para você. É uma nova estação, só que você precisa acreditar. Inclusive no relógio de Deus, mudou o ano, não é mais 5.780, não é mais 2020, no gregoriano, já mudou, já avançou. Eu acredito nisso, sabe por quê? Se eu disser amanhã que haverá chuva sobre a sua lavoura, que é tudo que você precisa para uma colheita maravilhosa, o que você faz? Comece a esperar essa chuva, com as ferramentas para essa colheita. Primeiro a gente dá o passo, depois a gente vive, queridos. Isso é a loucura da fé. O que vai coroar essa soberania, o nosso compromisso com essa nova estação. O
compromisso com o novo me faz olhar para aquilo que passou com um coração humilde, e eu busco perdão em todas as suas dimensões, seja o perdão de Deus, seja me perdoar, pedir perdão para as pessoas, liberar perdão, aceitar o perdão. Essa visão única poderia transformar o mundo. Quando a gente olha grandes tragédias da humanidade, eu falo mais uma vez do Holocausto, os judeus não ficaram paralisados pelo sofrimento, construíram o futuro, acima de tudo a terra e o Estado de Israel, da mesma forma o Japão. Primeiro nós temos que nos conectar com o futuro que Deus tem para nós, existem promessas, e a esperança que me conecta nisso, e começar a me concentrar, construir com os olhos abertos, para as coisas de Deus. Eu gosto muito das últimas palavras de um grande amigo que partiu no Senhor, um homem chamado Julio Melgar, um adorador da Guatemala, que esteve aqui 3 vezes. A gente pede milagres, mas milagre é todo dia. Milagre é você sentindo o gosto do alimento, milagre é você podendo respirar, milagre é poder você ter a sua vida, suas funções sem sentir dor. Milagre é você poder enxergar, ver o que Deus tem feito na sua vida. Só pelo que Ele fez na minha vida, eu tenho muita gratidão. Antes de conhecer o Senhor, o que eu gastava em bebida, uma quinta-feira como hoje, eu já estaria já compromissado com alguma bagunça, eu ia gastar muita grana com cachaça, e poder hoje ir com a minha família num restaurante, poder pedir uma água com gás, gelo e limão, e sair aí tranquilo. Eu passei por uma desintoxicação imediata, no dia 2 de janeiro de 2001, quando eu olhei para a última cerveja, uma casa de amigos no litoral, foi um pouco antes desse dia, porque esse dia foi meu batismo, mas foram dias antes, nesse Réveillon de 2000 para 2001, eu olhei e falei, não combina mais comigo, e nunca mais eu bebi, nunca mais. Isso é milagre, por isso eu tenho que me alegrar. Eu só posso redimir o meu passado quando eu olho para o meu futuro, e certo de um futuro que Deus preparou, eu sou um cara bem resolvido. Uma guerra, queridos, não vai ser vencida com lágrimas, mas a guerra é vencida com uma canção de marcha, daqueles que sabem que aguardam o seu futuro. Legalidade é o princípio que o inimigo usa para levantar e derrubar guerreiros, e se a aliança foi quebrada na sua vida em algum momento, em alguma área, vá até esse lugar e confesse os seus erros que você cometeu. Eu fiz algo errado, eu vou até aquele lugar diante de Deus, Senhor, eu me coloco nesse ambiente onde eu quebrei a minha aliança contigo, e eu peço perdão. Eu peço, Pai, abre os meus olhos para aquilo que eu não percebi, e coloca minha vida nessa verdade. Primeira carta aos Coríntios 2,16, Paulo diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como assim você tem a mente de Cristo? Você tem vida com o Espírito Santo, Ele te revela Jesus, você tem a palavra de Deus, que é a personificação da sabedoria aqui, em papel, talvez eletrônico, não importa. Eu vou a esse lugar onde eu preciso confessar, eu vou a esse lugar onde eu saio do estilo de vida mais básico, que é a satisfação da carne, e me dedico a uma vida com Deus, porque eu sei que existem novos patamares que eu estou enxergando, abri os meus olhos, eu me desvencilhei desse pecado que quer me agarrar, e eu estou correndo a carreira que foi proposta. Eu desejo cruzar aquilo que minha carne tanto pede, para aquilo que eu possa viver na dimensão do Espírito Santo. É algo mais profundo do que a gente possa imaginar, queridos. Raciocínio natural não acompanha a dinâmica do reino dos céus, e toda vez que eu tenho chance de parar e me avaliar o que está ocorrendo à minha volta, nas minhas circunstâncias adversas, eu posso amadurecer a minha fé. Como assim você decidiu ser um entusiasta? Eu não sei se eu decidi ser um entusiasta, é que só tinha uma saída para mim, lutar e guerrear, pela história familiar, pela história do meu ministério, pela história da minha caminhada, por chegar numa terra que eu não conhecia ninguém, eu só tinha uma condição, lutar. Você só tem uma condição para sair do lugar que você está, lutando. De que maneira o lutador tem que encarar o combate? Enxergando a vulnerabilidade do inimigo, encarando que ele pode sim vencer, nas suas habilidades, naquilo que Deus tem fortalecido,
mantendo a distância daquilo que o diabo queira colocar como uma barreira, uma sabotagem, uma armadilha, uma emboscada, pensando como vai ser doce a vitória, ainda que seja um processo amargo. Um construtor, querido, seja do que for, ele visualiza o projeto pronto, e é por isso que ele passa anos se dedicando. Um agricultor, ele passa meses lavrando uma terra, cuidando, porque ele sabe o que ele vai colher, e o que essa colheita representa para o futuro dele. O cara que constrói uma canoa, ele vai numa floresta, ele escolhe uma árvore, ele derruba, ele vai preparando, mas o que ele está olhando? O grande trabalho de limpar aquela árvore e fazer dela uma canoa? Não, a alegria de navegar, de pescar, de deslanchar. Você está num processo esculpindo a sua vida. Começa a olhar ali na frente as realizações do Senhor, encontrando o campo aberto no teu coração, olhando para o futuro. Se quiser pode aplaudir o Senhor. O teu desafio, o bom é o desafio, a aventura é o processo, o final é maravilhoso. É um processo de amadurecer, e só tem a mente fortalecida aquele que deseja abandonar o medo. Abandona o medo hoje, porque o medo é a ausência da fé. As pessoas com medo estão com os olhos fechados. E se eu perder o emprego? E se eu passar por uma enfermidade? Qual é o fim? O fim é um melhor, porque quando cruzar, você sabe qual é o fim para todos nós aqui. O nosso fim é Cristo. É óbvio que não é fácil passar por perda, é óbvio que não é fácil sentir as situações, as calamidades, mas eu sei para onde eu estou indo, e nesse processo Deus vai me adequar, porque a graça de Deus, Ele nos adequa até nas faltas. Eu sei que posso tudo naquele que fortalece, porque ele aprendeu a se contentar, Paulo, quando escreve esse Filipenses, na falta. O que tem? Só tem um café? Beleza, vamos tomar um café, vamos jejuar, vamos desenvolver alguma coisa, vamos orar, vamos pedir para Deus multiplicar esse azeite que temos aqui, que é uma habilidade, contatos. Pessoas que estão se reinventando, porque ou se reinventa, não tem outra condição. Uma pessoa que perde a família, pela bobagem do adultério, pela loucura do vício, ela vai buscar ajuda, mas uma hora ela vai ter que decidir: eu vou me reinventar, cara, eu não quero ser mais, é que é o problema, que o vitimismo anula responsabilidades. A gente procura uma pessoa para jogar a culpa da nossa questão, que precisa ser trabalhada. Chega de vitimismo, assuma a responsabilidade, porque Deus trata com os responsáveis, e um responsável ele é humilde o suficiente para aprender a lição e receber a nova oportunidade que vem da graça do Senhor. Amém? Abandonar o medo, porque ele é ausência de fé. Tudo pode acontecer quando há fé. Sabe qual é o grande problema das pessoas buscarem profecias, adivinhação, caminhos rápidos? Você anula o processo de fé. Então você vai até um lugar onde tem um mago, onde tem um feiticeiro, e procura uma situação para resolver o seu problema. Eu te falo porque eu caminhei na feitiçaria 2 anos quase, e a esmagadora maioria das pessoas pedem por área sentimental, e por questões de dinheiro, ou para mandar matar pessoas, e elas pedem ajuda, pagando isso de alguma maneira, e acho que isso vai dar certo, sem saber que esse princípio abre brechas, e o que vai volta. Esse é fato, e nunca vai haver paz. O que é o caminho da fé? É você acreditar no Senhor, em situações que você ainda não consegue visualizar, coisas que você não consegue lidar aqui, mas você simplesmente crê que Ele é poderoso para fazer. Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé, porque sem fé você exclui Deus do processo da sua caminhada de transformação. Então, como eu dependo de Deus, da minha caminhada, da minha transformação, eu passo a crer na sua palavra, nas suas promessas, no seu poder, sabendo que Ele pode mudar aquilo que só Ele pode fazer, e eu não posso. Eu não vou buscar atalhos, mas eu busco de todo o meu coração, e eu me submeto a uma plataforma chamada tempo, onde Ele vai me trabalhar, vai me melhorar, até que se cumpra, porque se Deus te dá tudo antes do tempo, Ele perde você. Quem está comigo? Fé e medo não fica mais uma plataforma.
E eu escolho, quando decido caminhar por fé, o que fica e o que sai. A mente fortalecida, ela traz a cultura suficiente do céu para lidar com as dificuldades, porque você aprendeu a enxergar futuro. Cidadãos do reino fazem parte de uma cultura que não desiste na luta. Por que nós estamos aqui trabalhando? Porque eu decidi ir para a internet, começar a pregar, a Valéria também, faz live, faz célula, faz devocional, porque eu sei que o Senhor espera, ainda que eu não tenha proximidade como eu tinha antes, mas eu posso chegar em lugares que eu não chegava antes. Então, pela minha fé em Deus, no que Ele pode fazer, apesar e a despeito de mim, eu vou para a luta. Eu começo a clamar, eu tenho a mente renovada pelo poder do Espírito Santo, e a minha mente revela nas lutas qual cultura me domina. Qual cultura te domina? O do imediatismo, de você no centro, que agora o empoderamento, agora você pode, você quer, você acorda a tal hora da manhã, e você vai ser renovado e tudo mais. Sim, é importante você passar a ter mais confiança em você, e acreditar no seu potencial, mas desde que eu dependa da palavra, daquilo que Ele coloca como base para a minha vida, eu medito nela de dia e de noite, e não me desvio. Isso é futuro garantido, isso é sucesso, isso é prosperar, isso é avançar para o centro da vontade de Deus. Quem está comigo, diga amém. Eu continuo na cultura do reino, no meio das circunstâncias, no meio da luta, através da minha mente fortalecida, eu vou ser constante em desenvolvimento, naquilo que Ele vai cumprir, nos seus propósitos. Há um fim de glória que Deus preparou para todos nós, o seu povo, e nós vamos vivê-lo. Quem aqui não perdeu o alvo? Muitas vezes a gente perde o alvo, tanto problema. Jesus jamais perdeu o alvo, quando Ele estava naquela dinâmica em sentido ao Gólgota, onde Ele tinha que se colocar à disposição de Deus para nos salvar. Nessa corrida, a presença do Pai Celestial trouxe glória, honra e poder, porque Ele desprezou a afronta. Ele não fez caso da cruz, seu fim, mas Ele sabia que estava preparado a glória eterna. Quando você sabe o que está preparado, você começa a transformar e confrontar coisas aí. Uma crise tira o que é vulnerável, mas uma crise consolida aquilo que é eterno, que vem de Deus. O Senhor venceu tudo na cruz. Ele venceu a vergonha, a nossa injustiça, o nosso pecado, o inferno, o diabo e tudo. E nós não vamos ficar fora dessa trilha que Ele abriu. Nós vamos atrás dEle, amém? E assim você vai poder ver a glória do Senhor. Levanta suas mãos. É tempo, queridos. É um tempo exato que nós estamos vivendo transições aqui. É o tempo de contemplar justiça e retidão, que envolve todas as ações de Deus. Justiça e retidão. Pessoas que estão presas, emaranhadas em circunstâncias terrenas, verão o agir de Deus nesses dias. E paz é a consequência das vitórias das últimas guerras. Então essa tua guerra agora vai produzir um tempo de paz. E um tempo difícil, forge uma mulher forte, forge um homem forte. Aplauda o Senhor, porque é uma nova estação, é um novo nível de entendimento, é uma nova unção sobre a tua vida. Se coloca de pé, louvor pode subir. O inimigo vai trabalhar no nível que você está, querido. Por isso, quando você levanta um altar ao Senhor, adora o Senhor, faz um jejum, faz um posicionamento verdadeiro diante da palavra. Senhor, eu quero cumprir o que diz a tua palavra. Você se fortalece, você enche o teu coração da cultura do reino, e se torna verdadeiramente um cidadão do reino na terra. Sabe como diz o Salmo 1, árvore de justiça, plantados junto ao ribeiro, são pessoas que estão de acordo com a palavra, que não teme aquilo que cerca, mas os seus olhos estão constantes no Senhor. Algumas mentiras precisam ser quebradas hoje, mentiras que te impedem de ter os olhos abertos. Quando você só enxerga seus defeitos, suas limitações, Deus não te enxerga pelas limitações, Deus te enxerga pelo Filho amado, que Ele vê dentro de você. Deus não te enxerga pelo que você é, Ele te enxerga por aquilo que você vai ser. E as pessoas não aceitam mais, porque se enxergam pelas falhas. E é assim que o diabo tem preso muitas pessoas. Você não é a situação que você vive, você não é o seu diagnóstico, você não é a tua tragédia.
E o Senhor quebra isso na cruz do Calvário. E quando você olha para Ele, você é iluminado. Porque existe uma continuidade da sua história quando Ele começa a escrever junto com você. Talvez você chegou aqui sozinho escrevendo a sua história, pelas suas falhas, pelos seus erros, pelas suas dificuldades, por aquilo que você se condenou, por aquilo que te condenam. Jamais Deus vê uma obra incompleta. Ele vê a partir da plenitude da ação dele. Ah, se eu me visse há 15 anos atrás, ah, se eu me visse há 20 anos atrás, jamais eu ia imaginar o homem que hoje eu sou, que eu estou em um processo de transformação constante, cada um num nível. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos hoje. Abre os meus olhos para eu ver coisas maiores do que uma realidade aparente. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar os meus sofrimentos como uma forma do Senhor me ajustar. Que eu possa olhar para o futuro que o Senhor preparou hoje. Que eu possa acreditar nessa nova estação. E aquele que tem fé agrada a Deus. E aquele que agrada a Deus precisa entender que Ele é recompensador daqueles que o buscam. O Senhor é um Pai que gosta de nos mimar, mas é um Pai que é justo. É um Pai que quer tratar com os filhos da forma correta, porque Ele ama, e tudo que Ele quer te dar, Ele deseja que permaneça, não se perca. Existem coisas dentro de você que são tesouros, que talvez numa luta venha para fora. Uma capacidade de se autoafirmar por uma nova identidade de filho, não mais de pecador, não mais por aquilo que te chamam, filho de pessoas que foram erradas, divorciado, endividado, desempregado, não para em lugar nenhum. Não é assim que Deus te vê. E quando você enxerga essa realidade através da palavra de Deus, quando você passa a acreditar de todo o teu coração, algo começa a ser construído entre o céu e a tua realidade, que são as promessas. Não se enxerga por aquilo que te falaram, não aceite aquilo que te sentenciaram, mas abre o teu coração hoje. Peça a Deus: eu quero entender os teus caminhos a partir dessa realidade. Eu quero olhar para trás e apenas aprender com aquilo que não foi legal, como eu posso melhorar. Mas eu sei que o Senhor está construindo um novo futuro para mim, algo novo, não mais aquilo que eu planejei e deu errado, mas o que o Senhor faz que é eterno. Feche os teus olhos. Pai Celestial, oro pelos meus irmãos aqui, pessoas que chegaram com os corações fechados aqui, irmãos que estão com os olhos fechados por circunstâncias, porque encontraram uma barreira maior do que eles possam transpor. Mas o Senhor é fiel para fazer acima daquilo que podemos entender, acima daquilo que pedimos, por causa da plenitude da Tua presença, Espírito Santo, por causa daquilo que o Senhor escreveu no futuro que nós nem enxergamos ainda, porque se entendêssemos o futuro que o Senhor preparou, nós saltaríamos de alegria. Mas a circunstância traz peso, os erros cobram de nós atitudes, as contas são altas, as consequências também das nossas falhas. Mas eu peço neste lugar, Senhor, que da força que o Senhor tem levantado os teus filhos, que nessa noite haja um novo impacto, que nessa noite o Senhor possa trazer renovo nos corações, que o Senhor possa resplandecer promessas que muitos esqueceram que existem em Ti. Eu peço, Pai, que a bagagem dos teus filhos, que está pesada por tantas acusações, que hoje o Senhor possa mudar isso. Eu oro, Senhor, apresentando as vidas que aqui estão, para que possam abrir os olhos para a Tua palavra, vendo que o Senhor foi fiel desde o início e até o final, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor nunca deixou, Pai, a Tua promessa falhar, e não será agora que a Tua promessa vai falhar. Mas nos ensina como lidar com essas circunstâncias, nos ensina como caminhar nessa estação, Pai, ainda que possamos aprender coisas novas, que nunca a Sua promessa seja uma ameaça para um coração obstinado, mas que possamos nos manter fiéis a Ti, reconhecer que nada trouxemos a este mundo e nada levaremos a não ser a nossa relação contigo. Eu oro e peço que meus irmãos sofram agora a intervenção do Teu Espírito, de todo peso, de todo julgo e toda condenação. Nós queremos abrir a nossa vida para que o Senhor possa nos iluminar, e toca os nossos olhos, os olhos espirituais, os olhos do coração, os olhos do nosso entendimento, para enxergar as coisas mais alto do que estão na nossa frente. Coloca a tua vida na presença de Deus, comece a adorar o Senhor, e faça a tua oração pessoal, pedindo essa transição. Aceita a palavra de Deus.
das águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. A palavra diz para a gente deixar todo embaraço e pecado que nos rodeia. O que tem sido embaraço para os teus olhos, o que tem sido pecado no coração que tem te rodeado, porque quando te rodeia você não pode progredir numa direção. Coloca a mão no seu coração, repita assim comigo: Senhor, nessa noite eu aceito a tua palavra e eu reconheço embaraços, pecados que tem me rodeado. Eu quero entregar diante de ti esse peso, essa condenação, essas distrações, tudo que rouba o meu tempo, a minha essência, as minhas relações, a minha casa. Eu quero nessa noite abrir meu coração e pedir: perdoa-me, tira os meus olhos, desfaz de mim todo emaranhado que me conecta às coisas da terra, ao pecado, às injustiças, às práticas que me impedem de viver suas promessas. Nessa noite eu renuncio, eu renego e eu rejeito todo peso de pecados, todo peso de palavras, todo peso de atitudes que me distanciam de ti. E nessa noite eu recebo o teu perdão, a tua paz e a chance de continuar a minha história. Lava-me com o sangue de Jesus, renova-me com teu Espírito. E nessa noite abre os meus olhos, porque eu me levanto para te adorar, para avançar em viver as tuas promessas, em o nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor e adore, avança, desfaz o que você tem que fazer e avança na direção do Senhor. Você vai continuar. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Se livra do peso inútil. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Quem vai continuar aqui agora? Levanta os seus braços. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e essa estação nas tuas mãos. Eu peço agora, alinhe os meus caminhos, perdoa os meus pecados. Se eu estava longe de ti, eu reconheço a tua obra na cruz do Calvário, e eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo e na cruz do Calvário me salvou, me deu a nova vida e me deu vida eterna. Eu peço agora, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida eterna, porque eu decido continuar a minha vida, a minha carreira
a minha peregrinação alinhado contigo. Todo peso, todo emaranhado, tudo aquilo que me rodeava, eu desisto, eu tiro da minha vida, eu abandono e eu decido caminhar contigo hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Você fez uma aliança, você renovou a tua aliança, você pediu permissão para avançar. Começa a avançar em campos que você estava parado, no teu trabalho, nas suas relações, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, no seu ministério. Deus tem coisas novas e essa estação começou. Santo é o Senhor. Sua mente está sendo transformada, porque você vai começar a se alimentar pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E conforme você começa a pensar de uma forma nova, você começa a enxergar e correr. Se prepara, porque objetivos teus que estavam distantes se aproximam, e coisas que você achava que seria impossível viver, Deus já inaugurou a estação do impossível na nossa vida. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, porque Ele é santo. Levante a sua mão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor, amém, queridos? Deus abençoe vocês que nos acompanham no YouTube. Você pode ligar nosso plantão. Se você fez a sua aliança com Deus, entregou a sua vida ao Senhor, nós estamos aqui para te ajudar, te acompanhar, te auxiliar nessa caminhada. Que Deus abençoe cada um. Vão na paz do Senhor, amém.